Acender uma luz no presente é trazer de volta toda a história de uma mulher que é referência da música granjense. Minha história inicia em 1961, 14 de julho de 61. O parto foi feito nesse quarto pelo Dr. Juarez Cruz de Vasconcelos, que depois se tornou prefeito de Granja. Naquela época, era comum se fazer partos na própria residência. Dr. Juarez veio fazer o parto de minha mãe e anos depois se tornaram até compadres. Nessa casa abençoada, situada na rua Tiago Ribas, que eu nasci, aqui recebi amigos e toquei muitos violões. Inclusive, recebi aulas do Carlos Alberto, conhecido como Carlos do Caripino. Aqui me ensinou os primeiros acordes. Além disso, com o continuar do tempo, me tornei também artista plástico. Está aí a prova de um dos quadros que eu fiz. Nas artes plásticas granjenses, a Magá também tem a sua participação. Em mãos eu tenho o catálogo do 2º Salão Municipal de Artes Plásticas de Granja, realizado no ano de 1994, onde encontramos, dentre as obras expostas, dois desenhos a lápis de autoria da Magá. O primeiro, Bienal de São Paulo, e o segundo, Meninos de Rua. Além disso, a Magá, como pintora, tem diversos quadros presentes em casas granjenses. Como eu nasci de classe média baixa e meu pai me sustentou a vida toda com essa borracharia de São José, me deu mais força de me tornar uma grande instrumentista e artista granjense. A Magá, ela é uma influência muito importante na música local, porque a Magá, além de tecladista, cantora, baixista, né? Eu conheci a Magá tocando baixo. Eu ensaiava numa banda, perto onde a Magá ensaiava, vizinho onde a gente ensaiava, né? E aí eu sempre via a Magá tocando lá, tocando as levadas de baixo e tal. Eu, poxa, legal e tal. Então a Magá, ela foi uma influência para muita gente, assim, né? Tanto na parte de canto, como também instrumentista, né? E também tive a oportunidade de tocar com a Magá várias vezes em grupos, né? Acompanhando ela como cantora. E também produzindo trabalhos para ela, né? Hoje a gente tem um trabalho de estúdio também, a gente também faz um trabalho junto. Aqui a Magá sempre está gravando com a gente. Como eu vim de uma família maternal que eu gostava de arte, minha tia que bordava, que pintava, me deu um violão de presente, porque observava que eu já tinha tendência a tocar, fazendo instrumentos de madeira. Após ganhar o violão, o Carlos Alberto, em memória, passou a me ensinar os primeiros acordes. Eu ia até a casa dele para ele poder me ensinar. Após aprender violão, eu comecei a tocar em causas, porque a gente se reunia com um grupo jovem da época em prol de algum donativo a serem doados, caso alguém estivesse doente ou necessitando de alguma coisa. Naquela época, não existia bandas, né, conjunto, a não ser jovens que fizeram uma banda chamada The Braves Boy, pelo Jorge Luiz, que formou um grupo. Após terminar, não tinha banda aqui, a não ser em Camusim e Viçosa. Então foi aí que o senhor Pedro Rocha teve a ideia de formar uma banda para nossa granja. Então, como ele precisava de instrumentistas e nós já vivia a gente tocando nas calçadas, nos eventozinhos, ele me indicaram como para ser guitarrista. Então ele chamou o Santinho, chamou eu, chamou o Vicente para ser formado a banda PR Som. Tá aqui eu, uma das primeiras guitarras, né, que a gente veio para cá, era em formato de rabo de peixe. Era todos de madeira de lei, muito pesada, mas a gente tocava. Pronto, a formação aqui do grupo PR Som. Tá aqui eu tocando
na banda. Lembro aqui, Magá, nesse arquivo aqui que eu estou gravando, confidencial, da tua passagem pelo PR Som. Quem não lembra do PR Som, né? A banda P de Pedro, R de Rocha, que tocou e embalou toda a juventude na década de 80. Quem não lembra das tertúlias no Grêmio Social Grangense? E Magá fazia parte de um grupo todo de homens, ou seja, Magá vinha desbravando esses horizontes e papai, que era o dono da banda, acreditou no talento dela e ela realmente fez jus a essa credibilidade. Então, Magá, você é uma das grandes artistas que nós temos em nosso município. Um dos componentes da banda PR Som, o nosso conhecido Toninho do Cabrais, que tocava tanto o teclado como sanfona. Aqui o seu Batoba cantava, na época também, cantava carnavais. Hit, conhecido Hit, era o cantor, e o Santinho da Mãe, o contrabaixista. Na época, eu era guitarrista. Granja alcançou uma época de evolução cultural. Até o Irapuã Lima veio fazer um programa aqui no Grêmio Social Grangense. Época dos festivais de música, no qual participei, até mesmo como jurado. Movimento cultural no clube Progranja, onde envolveu todos os universitários, pelas gincanas culturais. Os carnavais no Grêmio Social Grangense era lotado. Então tinha uma premiação para o melhor bloco e até mesmo pelas músicas que a gente fazia de autoria nossa. A própria Enóia também participava dessas melodias. Contrabaixo para mim era um sonho tocar contrabaixo, porque toda vida achei bonito. Então quando eu aprendi a tocar, eu toquei muito na beira do rio, com a banda Santa Cecília, tocando contrabaixo por muitos anos. O carnaval em si, na beira do rio, era em cima do caminhão. Vocês podem ver. Eu tanto tocava contrabaixo como cantava. Eu acho, na minha opinião, assim, que a Magá, ela tem uma influência também nessa questão assim de ser a primeira baixista mulher, e eu acredito que seja região, né? Que nas minhas pesquisas assim sobre contrabaixo, eu acredito que a Magá seja uma das primeiras mulheres a tocar o instrumento em Granja e na região. Como contrabaixista, também toquei no Carnaval das Crianças, que era no terceiro baile de carnaval, numa segunda-feira, de 5 da tarde às 19 horas. Eis aqui as fotos. Eu aqui tocando no Arrudão, com contrabaixo, acompanhada pela bandinha. Aqui eu tocando mais o Jonas, também no Arrudão, no outro baile de carnaval. A pessoa para tocar contrabaixo tem que ter muita segurança, viu? Porque ela segura o ritmo. E foi por isso que eu fui chamada para os regionais de quadrilha. Porque se você não segurar o ritmo, a quadrilha se prejudica. Aqui uma das formações dos regionais que eu participei. Bem, eu sou Tafarel Félix, presidente do Grupo Filhos da Macaboqueira, e eu quero aqui expressar a importância do nosso regional. E com ele, há 10 anos, tem a nossa querida Margarida, certo? A nossa baixista, uma excelente profissional, uma excelente música, certo? E eu conto sempre com a ajuda dela. Muito obrigado. Carnamira. Carnamira, o Antônio Linhares Neto fazia o aniversário dele um sábado antes do carnaval. Então, como ele ouvia a gente ensaiar,
porque a sede era perto da casa dele, ele teve a ideia de contratar a bandinha, inclusive eu, para animar o Carnamira. E todos os anos, mesmo após o seu falecimento, a família continuou, viu? Miraíma, Dona Maria Coelho, todos os anos a gente toca o Carnamira na residência dele, mesmo ele falecido. Eu sempre fui uma pessoa com o pé à frente. Isso aqui foi um dos nossos sonhos, a banda Sintonia, que a gente notou que em Granja não tinha uma banda de baile. Então eu e Júnior Cruz tinha um pensamento de formar. Foi formado e tivemos muitos contratos, viu? Tanto em casamentos como aniversário. Banda Sintonia, formada por Júnior Cruz, Neu Kleber, João Paulo Rocha, corais. Aqui eu já era tecladista. Então, quando o governador Tasso Gereissati veio em Granja, a gente fez uma apresentação na Rudão, em homenagem ao nosso governador Tasso Gereissati, o Galeguinho do Olho Azul. Atualmente, eu toco no Mãe Rainha, coral de pessoas da meia idade, e também no coral São Pedro, na comunidade de São Pedro. Isso aí já é uma doação minha para essa comunidade. Sabe uma coisa que eu admiro? É porque eu tenho uma contribuição tanto para idosos como também para a galerinha jovem. Eu aqui, essa cantora Dona Cecília Sá, ótima cantora, que eu tive o privilégio de acompanhar ela em algum evento na sua residência, né? Já eu aqui fui professora de flauta para essa galerinha. Hoje em dia esse pessoal, essas crianças são adultos. Tem pessoas que marcaram a minha carreira, tipo o Everton Oliveira, é um grande pianista, historiador, professor e toca teclado na igreja, o Everton. A Magá é uma artista ímpar na nossa cidade. Só na área musical ela tem várias nuances. Podemos citar, por exemplo, ela como seresteira, se destacando num ambiente eminentemente masculino. A participação dela na música religiosa, ela toca, acompanha há mais de 20 anos, corais tanto na matriz quanto nas comunidades. Além de ser uma grande multi-instrumentista, executa diversos instrumentos, sendo inspiração para gerações de músicos granjenses. Também Dona Maria Mocó, conhecida culturalmente, né, com Dona Maria Mocó, filha de João Mocó, que é folclórica em nossa região. E uma foto eu também incentivando esses dois jovens no evento que a gente fez ao lado da igreja. Eu no contrabaixo, como sempre. Grande referência que eu tive em minha vida foi a Dona Maria Ximenes. Ela trouxe várias oficinas de arte para cá. Sou pioneira porque participo e participei da Paixão de Cristo, onde conta a história de um homem mais importante da Terra. E por que não dizer do universo? Eu tive o prazer de participar da grande apresentação Paixão de Cristo. Também na dança da marujada eu também participei, como maruja, fazendo o papel de ranzingueiro. Aqui eu, numa das apresentações este ano na estação. O Gratidão, na parte do cenário eu representei uma freira, né? E foi chamada muita atenção, as crianças iam lá para me beijar, para me abençoar. Foi muito bacana, viu? Este aqui é o Teté Auristélio, que também fez parte da minha vida. Quando a gente fez um grupo, uma dupla no caso, eu tocando teclado e ele cantando, Auristélio Fonseca. Para ser contrabaixista em uma região onde existe preconceito, é preciso ter muita garra. E eu enfrentei muito obstáculo, porque em minha carreira como baixista, eu tinha que mostrar ser a melhor, porque senão eu perdia aquele cargo para um homem. Então eu tinha que mostrar toda a minha garra, todo o meu talento, todo o meu ouvido musical,
para me manter aquele emprego. E não foi só pelo dinheiro não, mas porque eu amo fazer arte. A primeira vez que eu fui tocar contrabaixo, guitarra em um palco, no caso no Grêmio Social, meu Deus, foi a maior alegria do mundo. Foi ali que eu vi que era aquilo que eu queria, porque eu estava ali no lugar onde muitos gostariam de estar e não conseguiram. Houve uma época que eu enfrentei a censura, porque nem toda música se podia tocar, nem tudo se podia dizer, porque o sistema proibia. Muitos artistas foram até fora do Brasil por causa de certas composições. No meu início como artista, instrumentista, não existia esse negócio de YouTube, a gente pegava tudo pelo ouvido, ou então em certos panfletos que vinham as cifras, mas a maioria foi pelo ouvido, ou então em toca-fitas, cassete, que a fita quebrava e a gente ia e voltava até com a caneta ou com o dedo para poder ouvir as notas ou então as letras das músicas. Quando eu comecei a tocar, não existia ônibus, não existia esses carros de luxo. A gente colocava as caixas de som em cima de um carro, ou então de uma D20, e a gente ia tudo em cima do carro, porque não tinha essa van chamada com ar-condicionado e nem tinha asfalto, era tudo na estrada carroçada. Comecei a tocar individualmente e já tinha meu equipamento de som, foi outra pobreza. Carroça, meu filho, carroça. Esse aqui era a carroça do conhecido Elton Carvalho. E também meu tio Cuscuz me levava e trazia, às vezes, com meus equipamentos de som. O objetivo desse documentário é dar um incentivo às mulheres. Apesar de termos como pessoas frágeis, eu mostrei que a gente pode tocar até contrabaixo, que é um instrumento pesado, a gente pode tocar bateria, a gente pode tocar percussão. Então, por eu ter sido a pioneira, eu quero deixar registrado que tudo é possível por ter amor à música, como eu tenho e vou morrer tocando.